Olá, estudantes, tudo bem? Como estão? Então, mais uma semana, né, iniciando aí, e com ela mais uma atividade do nosso curso, tá bom? Então, hoje nós vamos ver ali a SA2, tá bom? Da unidade 2, de rotinas administrativas. Eu vou compartilhar minha tela com vocês, tá bom? E aí, qualquer dúvida que vocês tiverem, conforme vocês forem assistindo, vocês podem me mandar ali pelo nosso grupo do WhatsApp, ok? Então, como de praxe, vou fechar a minha câmera, tá bom? Para que a gente consiga, né, aproveitar aí o máximo e vocês consigam, para que não tenha nenhuma interferência, tá bom? Então, vamos lá, né? Então, essa semana a gente vai estudar ali, né, a SA2. E aí eu trouxe para vocês uma pergunta, né? Se vocês sabem a diferença entre orçado e realizado, tá? Então, por que que nós, como assistentes administrativos, precisamos saber disso? Porque é um controle, né? Então, a gente precisa ter essa diferença ali do que é um gasto orçado e um gasto realizado. Vamos pensar, na vida de vocês já planejaram algo, né? Uma viagem, comprar alguma coisa, tá bom? Então, pensem nisso. Então, quanto que vocês têm para gastar? Né? Então, eu tenho 5 mil para gastar numa viagem, por exemplo. E aí, quando eu fui ali orçar com a empresa, deu 6 mil. Né? Então, o realizado foi 6 mil. E o que eu tinha, né, eram 5 mil. Tá bom? Então, essa é a diferença entre o orçado e o realizado. Então, o orçado é aquele pré-orçamento, né, que a gente solicita para os lugares, tá bom? E o realizado é realmente quanto gastou, tá bom? E isso entra na nossa rotina, porque muitas vezes vai nos ser solicitado, né, fazermos esse orçamento, seja para comprar um papel, para uniforme, né, qualquer outra coisa, nós também podemos fazer esse tipo de orçamento, tá bom? E aí vamos lá. Então, o orçamento empresarial é um documento que contém informações sobre todas as despesas e receitas da empresa em um determinado período, né? Então, não é sempre, né, que acontece. Geralmente um ano. Por quê? Às vezes, né, nós vamos ter ali um empreendimento, algo assim, que vai, né, durar um tempo a mais, né, o planejamento, né, então tem todo um cronograma, tá bom, disso. E aí, qual que é o objetivo dele? É auxiliar na definição dos rumos financeiros do empreendimento, possibilitando um planejamento sólido para o ano que está por vir. Então, em outras palavras, né, o documento vai detalhar ali todas as despesas e receitas da empresa em um determinado período, tá bom? Então, por isso o orçamento empresarial, ele não se baseia apenas em dados passados, é feita uma análise crítica da situação da empresa, das perspectivas do mercado e dos objetos de negócio, tá bom? E um bom orçamento começa quando, né? Definimos o cenário. Então, o que é que eu desejo alcançar? Seja médio, longo ou um curto prazo, tá bom? Então, isso também serve para nós, ok? E aí, na primeira etapa de um orçamento, né, vai se realizar ali os cálculos, né? Então, as expectativas de receita, quanto que eu vou gastar, quais as necessidades de investimento, né? Os custos, as despesas operacionais. Então, tudo que vocês forem gastar tem que estar estipulado ali, minha mão de obra, né? Tudo, todo tem que ser um detalhamento completo, tá bom? E dependendo do porte da empresa, cada área deve fazer seu orçamento considerando os gastos e faturamento. Então, quanto que o setor de impressão gasta, né? Então, visando que, né, precisa de folhas, a manutenção da impressora, né, toner, tudo isso se leva em consideração, tá bom? E aí, o nível de detalhe do planejamento orçamentário vai depender da maturidade organizacional. Então, o que isso quer dizer? As empresas, elas já têm ali, né, o seu pré-orçamento, né, muitas vezes, depende do que for fazer, já tem ali o cálculo. Então, ela já sabe quanto ela tem para gastar. Então, essa maturidade organizacional vai ali depender dos valores que ela tem disponível para isso também.
né, o sistema que ela vai utilizar nesse processo, né, seja ali uma planilha do Excel, seja contratar alguém de fora para fazer esse orçamento, tá bom? O nível de instrução dos profissionais envolvidos. Então, aí tá, depende do projeto que a empresa está fazendo, ela vai precisar contratar alguém de fora. Por exemplo, eu quero fazer uma fachada, né? A empresa quer mudar ali a fachada. Quem vai desenvolver a arte, né, para essa fachada? Eles vão contratar alguém de fora? Tem alguém ali na empresa que tem esse conhecimento para mexer ali com artes no CorelDRAW, né, para montar ali, tá bom? E aí ela vai ver, ok, então eu tenho um profissional aqui dentro que consegue fazer isso para mim, ok, já não tem uma despesa, né, que ele vai fazer dentro do horário de trabalho dele. Ok, mas aí para mudar essa fachada eu vou precisar comprar uma empresa terceirizada para vir montar a fachada, né? E aí de acordo com o que a empresa quer, tá bom? Então, seja aí o grau de instrução. E aí os gestores de cada área é responsável por essa etapa, né? Então, cada um, né, cada área é responsável pelo seu valor que ela gasta, tá bom? Então, se a gente pensar lá no organograma, né, que a gente tem o presidente, tem os supervisores, né? E aí esses supervisores, eles sabem quanto eles têm ali para gastar, né? Eu preciso fazer tal mudança no setor ali operacional. Ok, quanto que você tem? Eu tenho tanto. Eu preciso de uma máquina nova porque a que tem já foi para manutenção e ela não está, né, não tá funcionando essa manutenção, não. Vamos precisar comprar uma nova, né? Então, tudo isso ali, cada gestor, né, é responsável pela sua área, tá bom? E aí, repassar esse orçamento para os colaboradores do nível gerencial. Então, não são todos os colaboradores que precisam saber quanto que vai ser investido em tal lugar. Tem empresa que é bem clara e deixa ali estampado, né, como anúncio, aviso, né, que tal área vai estar entrando em reforma, gastou tanto, né, tem empresa que é bem boa aí, então assim, mas outras empresas não, tá bom? Então vai de organização para organização, tá bom? E aí, onde esses valores do orçamento, né, são aprovados ou reajustados. Então, quem é que vai aprovar esses orçamentos é a diretoria, ok? E aí, como a gente vai descobrir aí um pouquinho mais sobre esse orçado e realizado. Então, o realizado é a efetivação de tudo que foi orçado, né? Ou seja, à medida que o tempo estimado para a conclusão de um processo vai passando, os valores computados são computados e relacionados às previsões. O ideal é que haja, né, uma proximidade entre o orçado e o realizado, até porque, né, depende do valor, não consegue se terminar muitas vezes, né? Tem aqueles irmãos à obra, né? E eu gosto porque eles fazem ali, né, coisas maravilhosas com as casas, mas eles têm um orçamento para trabalhar, né? Então eles trabalham dentro daquele orçamento, tá bom? E né, é igual o nosso, né? Tá bom? E as empresas assim. Então, são elementos responsáveis pela composição, né? Quem são os elementos responsáveis? Então, as despesas, né? Tudo que for gastar, as receitas, tá bom? Investimentos, empréstimos, o fluxo de caixa projetado, o ativo fixo e os custos da produção, tá bom? Então, esses elementos aí são básicos para que a gente, dentro da organização, trace essa meta de orçado e realizado, tá bom? E aí, vou mostrar para vocês, né, ali, o que é a planilha, né, que as empresas mais utilizam para fazer isso é o Excel, né? Então, o famoso aí Excel, que é um bruxinho aí de 7 cabeças, muitas vezes, tá bom? E aí, quando eu quero fazer uma soma, né, então vamos lá. Como é que você vai utilizar essa? Eu vou mostrar aqui, depois eu vou mostrar na prática para vocês como funciona o Excel, tá bom? Então, para fazer a soma, como é que a gente faz? Então, a soma é a fórmula mais usada, né, mais conhecida, né? E o Excel faz isso, né? Então, muitas vezes eu não preciso da calculadora. Ali no Excel eu consigo fazer as contas, tá bom? Desde que eu coloque a fórmula certa. Então, a fórmula é eu estou somando, então, igual a soma, onde eu vou pôr? Na frente desse fx aqui. Deixa eu ver se eu consigo aqui alterar minha caneta. Eu acho que aqui ele não me deixa.
alterar. Deixa eu ver aqui. Ativar o laser. Ah, aqui, ó, que belezinha. Então, ó, esse FX aqui é onde eu vou pôr. Então, se a gente parar para observar, o Excel, ele tem os mesmos comandos do Word, né? Então, essa parte aqui, né, da fonte, o tamanho, se eu quero aumentar ou diminuir por aqui, eu também consigo. Esse daqui é uma que aumenta, que né, é um pouco diferente. Então, dentro dessa célula, né, que é o A1, né, é a célula. Então, o A são as colunas e os números são as linhas, tá bom? Então, esse daqui, ele serve para quê? Se eu quero deixar esse estoque no meio, mais para baixo ou mais para cima, tá bom? Aqui a gente quase não percebe, mas quando se aumenta esse espaço, consegue se perceber, tá bom? Aqui é a formatação, se eu quero para a esquerda, direita ou centralizado, tá bom? A cor da fonte e a cor da célula. Então, esse baldinho, ele pinta a célula. Depois eu vou mostrar para vocês na prática, tá bom? Esse daqui, esse eu quero que essa linha aqui, né, essa linha e a coluna, tenha uma borda, tá bom? Então, eu consigo pôr uma borda, seja uma borda maior ou menor. E aqui, né, o negrito, itálico e o sublinhado, ok? E a minha fórmula eu vou pôr aonde? Aqui, ó, no FX, tá bom? Então, como eu estou somando, eu vou colocar igual a soma, vou abrir parênteses, e aí, no caso aqui, eu estou somando a quantidade. Então, a minha quantidade é na coluna C, na linha 2. Então, é C2, tá bom? Então, eu indico aqui C2 e eu quero somar até onde? A C5. Então, até aqui, tá bom? Então, igual a soma, abre-se parênteses, C2, 2 pontos, porque esses 2 pontos vai significar que é até. Então, eu não preciso pôr C2 mais C3 mais C4 mais C5, tá bom? Eu consigo resumir isso com esses 2 pontos. E aí, esse C5, fecho parênteses, dou Enter, ele vai me dar a soma aqui, ok? Ele me dá o resultado final, tá bom? Então, no exemplo abaixo, ela foi usada para somar a quantidade de produtos gerais e a quantidade no estoque, tá bom? Do A e B. Então, eu também consigo fazer, então, eu consigo somar essa quantidade e depois eu consigo somar essa daqui. Para mim somar essa quantidade em estoque, eu quero saber aqui, ó, o B, tá bom? Então, eu vou colocar ali soma, né, igual ao B2, que é o A, e o B3. E fecho parênteses. E aí ele me soma aqui quanto eu tenho de A e quanto eu tenho de B, ok? Depois, como é que a gente faz a subtração, né? Então, a subtração e a adição, né, elas são as fórmulas mais utilizadas, e um modo de colocar ali vai ser o quê? Eu vou colocar o igual, né? Então, aqui no caso, para organizar as despesas domésticas, tá bom? Então, eu coloquei ali tudo que eu gastei, tá bom? E aí, como é que eu vou fazer essa equação? Eu vou colocar igual a B9, que é o meu salário, tá bom? Então, eu vou subtrair do meu salário, ok? Eu não vou somar quanto eu gastei. Então, eu recebo 4.000 e eu vou subtrair, tá bom? Então, eu vou subtrair. Então, eu vou colocar igual ao B9, que é a coluna B, mais a linha é a 9. Vou colocar o sinal de menos e vou abrir parênteses. Vou somar, então eu vou somar toda essa quantidade aqui, mas eu vou estar subtraindo da onde? Daqui, tá bom? Vou abrir o parênteses e vou pôr do B2 até o B7. Então, B2 até o B7. E aí, é isso aqui que eu vou ter de gastos no mês, tá bom? Então, perdão, esse aqui é o valor que eu vou ter livre, tá bom? Então, somando todos esses gastos aqui, ainda me sobra 1.340, tá bom? A multiplicação, divisão e porcentagem, então, da mesma forma, tá bom? Se eu quero saber quanto que eu vou ter de desconto, né? Então, eu vou lá.
Então, o valor é R$ 200, menos, né, ali o 20% de desconto, quanto que vai dar o valor? Então, eu vou colocar ali igual a B2, esse daqui, né, o sinal de vezes, tá bom? O asterisco, vou abrir. Então, C2% vezes 100. Então, o mesmo cálculo que nós faríamos na mão, nós vamos passar para o Excel, tá bom? E aí, fecha parênteses, ele vai me dar a porcentagem que é R$ 40, tá bom? Quando eu preciso fazer um cálculo da média, né? Então, como é que é feito ali o cálculo da média de notas, por exemplo, tá bom? Então, o que nós vamos observar aqui? A gente tem as notas do aluno A, né? Então, a nota 8, a nota 2 e a nota 3. E aí, a gente precisa tirar uma média final disso. Então, lembrando, né, que a média final é sempre 7, tá bom? Então, igual a média, né, que é o 9, aí eu vou abrir parênteses. O B2, eu quero saber a média do B2 até a D2. Por quê? Ele vai somar esse daqui e vai dividir para poder me dar a média do aluno, ok? Bom, e aí quando eu preciso inserir o gráfico, como é que eu vou fazer? Eu vou ali em inserir, né, vou selecionar o valor que eu quero primeiro, né, então ali atrás, por exemplo, né, se eu quisesse saber, deixa eu ver, daqui, né, eu queria fazer um gráfico dessa quantidade aqui, então eu vou selecionar, né, desde aqui os números, né, desde quantidade até o 67. E aí eu vou aonde? Inserir gráficos, e aí eu vou selecionar, né, qual o tipo de gráfico que eu quero, tá bom? Então, vocês vão aqui, ó, e inserir, vai ter a opção gráfico, tá bom? Então, agora eu vou mostrar para vocês ali um pouquinho de, na prática, como que funciona, tá bom? Então, aqui eu tenho o Excel normal, tá bom? Então, aqui, né, eu vou ter a minha parte de inserir, se eu quero inserir linhas, colunas, tá bom? Arquivo, novo, salvar, importar, o editar, né? Então aqui eu consigo ver, mostrar, congelar, grupo. Né? Depois eu vou compartilhar com vocês um vídeo de um Excel mais completo, tá bom? Para vocês desbravarem aí o Excel, que ele não é um monstrinho, tá bom? Parece um monstrinho, mas ele não é. Então vamos lá. Então eu vou pôr aqui, né? Um churrasco final de semana. Então, vamos ver aí quanto é que eu vou gastar para esse meu churrasco. Então, eu vou comprar 1 quilo de carne, eu vou pôr aqui 1 quilo de carne, 2 quilos de linguiça, uns 2 quilos de frango, vou colocar asinha, que eu gosto de asinha, então vou colocar aqui asinhas de frango. Eu quero 2 pacotes de pão de alho e 6 refrigerantes. Refrigerantes. Então, né, a gente consegue escrever, vai dando enter, né, e ele vai pulando, tá bom? Então, esses aqui são os meus itens, tá bom? Então, isso é o que eu quero. Eu consigo ajustar aqui, tá vendo? Se eu encurtar, ela fica em cima, mas é só eu estender que ela vai e me deixa aqui. Deixa eu inserir uma linha para cima. Então, itens. Quanto que vai ser cada um, tá bom? E aí a gente vai colocar aqui o valor total, tá bom? Então, vou fazer uma continha aí bem básica, tá? Só para mostrar para vocês que é possível, tá bom? Então, o que é que eu fiz aqui? Se eu seleciono as duas colunas e vou nessa caixinha, ela vai mesclar as células. Então, ela vai tirar esse tracinho que tem. Então, eu consigo colocar no meio, tá vendo? Ele fica no meio. Aqui eu consigo colocar em negrito, consigo aumentar. Aqui eu consigo trocar a cor da minha fonte. E se eu quiser pintar o fundo, eu também consigo. Tá vendo? Deixei mais por um amarelinho para dar
Deixa eu ver aqui, né? Como dá para ver melhor. Então, aqui eu vou deixar tudo em negrito. E esses aqui eu vou deixar centralizado. Depois, onde que eu vou colocar as colunas? Eu vou aqui, vem? E aí ela já mostra ali, fica as margens das colunas e das linhas, tá bom? Então, vamos lá. Então, 1 quilo de carne, eu vou gastar ali uns R$ 57. A linguiça, acho que vou gastar em 2 quilos, uns 45 de linguiça. A asinha também, por aí, uns 45 eu acho que eu vou gastar. Os pães de alho, vai que eu pego na promoção, né? Então, eu vou colocar aqui R$ 19,90. Em 6 refrigerantes, 14, 21, 28. Acho que de refrigerante vai dar uns 60. Vamos calcular que cada um eu vou pagar R$ 10, tá bom? Vou estar alto aí, esses valores. Então, eu vou selecionar aqui, e aí eu quero transformar isso daqui em reais. Então, onde que eu vou? Aqui, ó, conseguir transformar em moeda, tá vendo? Vira para real. E aí, agora eu quero saber quanto é que vai dar esse valor aqui total. Deixa eu até pôr de vermelho aqui, que é o meu total do meu prejuízo. Então, como é que eu vou fazer? Vou clicar na célula que eu quero saber o valor. Aqui no FX eu vou colocar igual a soma. Vou abrir o parênteses. E aí, da onde que eu quero? É a B4. Então, B4. Os 2 pontos para simbolizar o até, né? Até a B8. E fecho parênteses e vou dar um enter. Ó, então o meu churrasquinho de final de semana, né, vai ficar em torno de 226,90, tá bom? Então aqui lembrando que são valores, né, fictícios, tá bom? Não trabalhei aí com valores reais, mas é mais ou menos isso, tá bom? Então, depois eu vou deixar aí para vocês treinarem, né? Então, por exemplo, desses 226, eu tinha 250 para gastar, né? Então, quanto é que me sobrou? Então, eu vou aqui, vou transformar ele em real de novo. Deixa eu mudar de cor aqui para azul, deixar mais negrito. Então, eu tinha 250 para gastar. Então, como é que eu vou fazer? Então, aqui, ó, o meu valor real. Então, o meu valor é o que me sobra, né? Então, sobra. Vou pôr aqui. Então, vamos lá. Vamos fazer a conta. Então, eu vou colocar ali o igual a subtração. Vou abrir o parênteses. Então, o C8, C9 menos o B9. Isso vai dar certo. Não deu, peraí. Acho que eu não preciso colocar subtração. Tem, B. 9 menos. O que não deu certo aqui? Pior que eu também erro às vezes no Excel, que o Excel é. Vou abrir parênteses. C9 até o B9. Fecho parênteses. É isso? Não. Ai, o que deu aqui? Ué, o que deu aqui? Menos C9
B9. Acertei. Então, eu vou colocar o igual, não precisa escrever subtração, tá bom? Então, eu vou colocar o sinal de negativo e vou fazer da onde eu quero subtrair. Então, eu quero subtrair do C9 menos o B9, entre parênteses daí, tá bom? Eita, o que deu aqui? E aí, ele vai me dar a conta, tá bom? Ali do que eu estava somando. Às vezes, o Excel, ele vai, se você ficar clicando, ele vai somando, né, ou subtraindo do que você selecionou, tá bom? Então, o que vai me sobrar do churrasco vai ser esses 23,10, tá bom? Então, eu tinha, né, orçado ali, eu tinha calculado que eu iria, né, gastar 250, eu gastei 226 e me sobrou 23,10, tá bom? Depois vocês treinem no Excel, se vocês quiserem, tá bom? Para vocês irem pegando o jeito. O Excel é uma das ferramentas que também é muito utilizada, tá bom? E aí, nós voltamos aqui. E agora a gente vai fazer o quê? A nossa atividade, tá bom? Então, o que é que nós temos? Então, o cronograma de um projeto. Então, sua empresa sabe que para analisar dados e tomar decisões de negócios ou elaborar controles, precisa de cronogramas bem definidos. Como você é especialista em montar planilhas bem elaboradas e de sucesso, você foi convocado por sua chefia a montar uma planilha de cronograma de um projeto. Você, como conhecedor do assunto, sabe que um cronograma é um instrumento de ajuda que ajuda a detalhar as atividades operacionais diárias para que, ao final de grandes períodos, a consecução das metas e dos objetivos de uma organização seja atingida. A forma de apresentação visual do cronograma pode variar conforme as necessidades de detalhamento e exatidão da situação, e você sabe disso. Agora que você já refletiu a respeito de pontos importantes dessa incumbência, é só começar a trabalhar. Então, né, então vocês já mostrei ali para vocês como que a gente vai trabalhar nessa parte do cronograma, que é o gasto orçado e o gasto real. Agora a gente vai pôr a mão na massa para fazer a atividade. E para fazer a sua atividade, o que é que vocês vão precisar fazer? Né, a gente vai precisar montar um cronograma, tá bom? Dali na empresa, você vai formatar ele, né, e vai preencher com as informações faltantes. Então, o que é que vou fazer com vocês? Né? Vocês não vão precisar, né, nesse exato momento, fazer ali no Excel, tá bom? Mas depois vocês fazem de treino e me falam se vocês conseguiram, tá bom? É bem importante, ok? E aí, né, elaborar o gráfico só se vocês fizerem no Word, tá bom? No Excel, senão vocês não vão conseguir gerar, tá bom? Deixa eu só mostrar aqui uma coisa. Onde que eu deixei aqui, né? Então, como é que eu vou inserir um gráfico? Eu quero saber o gráfico desse meu final de semana. Então, eu vou selecionar esses valores das duas colunas. Eu vou aqui em inserir um gráfico e ele vai me dar esse detalhamento, tá bom? Então, ó, esse para baixo é o valor que me sobrou, né? Esse aqui foi o valor que eu pensei, né, que eu tinha para gastar, e esse aqui foi o valor que eu realmente gastei, ok? Então, né, ele me dá um cálculo aqui de zero, né, R$ 100 negativos, né? Então, eu fiquei aqui, né, com 20, esses negativos foi o que me sobrou, tá bom? Não é que vocês estão devendo, tá? E ele já monta o gráfico. No Drive, usando o Google Planilhas, a gente consegue, né, ter essas opções aqui do lado, se você quiser personalizar, tá bom? Então, se eu quiser outro tipo, barra em euros, né, ou alguma coisa assim, é só eu ir mudando aqui, né, ó, eu consigo visualizar melhor, tá bom? Então, se eu quiser a legenda com os dados, então vai ter aqui
esses valores. Então, o que eu gastei de R$ 57? Você vai saber que foi a carne, meus 45 foi a linguiça, ou pode ter sido o frango, R$19,90 foi o pão de alho, R$60 foi o refrigerante. E aqui foi o valor que eu gastei, tá bom? Então, essas opções de personalizar no Google Drive a gente tem, tá bom? Pelo Excel da Microsoft, ele aparece de uma forma diferente, tá bom? Mas tem as mesmas funções tem. A única coisa que vai aparecer tudo aqui para vocês, quando vocês clicarem aqui, ele já aparece do lado. E aqui, né, a gente abre essa caixinha, tá bom? É a única diferença. No celular dá para fazer? Dá para fazer igual, tá bom? Vocês conseguem fazer da mesma forma, ok? Então vamos lá, deixa eu apresentar para vocês a atividade. Então, ó, a nossa atividade se consiste no quê? Deixa eu tentar aumentar aqui para ficar melhor, tá bom? Então, vocês em casa, né, vocês têm aí a vantagem que vocês podem usar a calculadora ou tentar usar mesmo o Excel, tá bom? Então, o que é que vocês vão fazer? Ou vão observar esse cronograma, tá bom? Então, aqui a gente tem o cronograma de orçamento de janeiro a maio, tá? Então, vocês vão olhar que a gente teve gasto com fundação, concreto, alvenaria e acabamento. E cada mês eu tive um gasto. Então, o que é que vocês vão fazer? Primeiro, vocês vão somar quanto eu gastei no mês. Então, em janeiro, eu gastei 5 mil, né? Não teve nenhum outro gasto. E em fevereiro, quanto que eu gastei? Vocês vão colocar aqui. Quanto que eu gastei em março? Vão preencher. Quanto que eu gastei em abril? Vão colocar. Quanto que eu gastei em maio? Vão colocar, tá bom? E aí, vocês vão... Aqui vai estar um pouco diferente. Se vocês quiserem colocar aqui embaixo, na folha impressa, vocês podem pôr. Se não, né, vocês vão montar aí no caderno, tá bom? Então, o total acumulado. Como é que eu somo esse valor acumulado? Depois que eu somei todas as colunas do mês, fica mais fácil, tá bom? Então, eu vou aqui. O meu total acumulado em janeiro foi 5 mil. Então, como eu não tenho um valor de dezembro, eu vou colocar que o meu acumulado foi 5 mil. Então, 5 mil, 5 mil, ok? Quando eu chegar aqui em fevereiro, o que eu vou ter que fazer? Então, fevereiro, 8 mil com fundação, mais 1.000 de alvenaria, 9 mil, certo? Então, eu vou colocar aqui 9 mil. Quanto que foi o meu acumulado? Então, vamos lá. Então, quanto foi o valor gasto em fevereiro? Então, eu gastei 9 mil, tá bom? Vocês vão colocar aí na de vocês. Deixa eu voltar aqui. Eu gastei 9 mil em fevereiro. E qual foi o valor acumulado do mês? Como é que eu vou fazer isso? Eu vou somar os 9 mil mais 5. Então, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 mil, ok? Então, 14 mil foi o meu valor acumulado no mês de fevereiro. Aí, agora eu vou fazer em março. Quanto que eu gastei em março? Então, em março ali eu gastei 3 mil, né? Então, 2 com 1, 3, certo? Então, eu gastei 3 mil em março. E aí, quanto que foi o meu acumulado? Então, o meu acumulado foi os 14 mil de fevereiro mais os 3 mil de março, tá bom? Peraí, só um minutinho. Ok? E aí, eu vou somar, vai dar o quê? Os meus... Opa. Aqui. Então, eu vou ficar com 17 mil de acumulado, tá bom? E aí, vocês vão fazer o mês de abril, somando primeiro quanto foi gasto e lembrando, o gasto mais o valor do mês anterior vai ser o seu valor acumulado do mês, tá bom? Vocês vão fazer isso em abril e em maio. Mas não terminou ainda.
depois vocês vão precisar calcular. Então, eu pensei, né, em gastar, né, ali com fundação 10 mil, concreto 8 mil, alvenaria 5 e acabamento 8. Vocês vão somar esses valores e vão colocar o resultado aqui, tá bom? Esse resultado vocês vão colocar aqui, ó. Qual o valor total orçado? Então, quanto foi que eu gastei aqui? Então, vocês vão preencher aqui, tá bom? E aí, quanto que foi o meu gasto real? Então, agora é hora de eu somar o quê? Quanto eu gastei? Então, com fundação, eu gastei 8 com 5, 13, certo? Então, vamos colocar 13 mil. Quanto eu gastei com concreto? Foi 10 mil. Quanto eu gastei com alvenaria? 3 mil. Quanto eu gastei com acabamento? 8 mil. Vocês vão conseguir ver essa diferença do valor orçado para o gasto real. Quanto que realmente eu gastei? Foi a mais ou foi menos? Tá bom? E aí vocês vão colocar o valor aqui. Então, quanto que foi o valor? E aí vocês vão conseguir ver, tá bom? Se vocês quiserem tentar montar, né, com uma... Coloquem, né, igual a gente fez aqui, tá bom? Coloquem os dois, né, coloquem as duas barrinhas, né? Coloquem orçado e real, né? Quanto a maior, né, foi a que mais gastou, tá bom? Façam essa descrição, né? Coloquem ali a legenda para Pro conseguir identificar, tá bom? Se não, vocês só respondam as perguntas aqui, né? E aí vocês vão colocar, né? Qual foi o valor investido na fundação? Então, em fundação foi uns 13 mil, tá bom? Então, deixou aí um espaço maior. Tá bom? Qual que foi o valor investido em concreto? Eu vou somar aqui, né? Em concreto eu gastei 10 mil, tá bom? E aí vocês terminem de responder, ok? Então, meus queridos, é isso, tá? Das atividades. Qualquer dúvida que vocês tiverem, estou à disposição, tá bom? Pode mandar ali no WhatsApp, tá? Bem tranquilo. Tá bom? Não fiquem com dúvidas. E se quiserem experimentar aqui o nosso amigo Excel, né, eu mando a atividade pelo Excel também, para que depois vocês tentem fazer, tá bom? É bem bacana utilizar o Excel, ele não é tão monstrinho quanto parece, tá bom? E é isso aí. Desejo a vocês uma excelente semana e qualquer dúvida estou à disposição. Um abraço e até mais. Tchau.